3 da manhã. Você tá deitado na cama, mas a sua mente está em outro lugar completamente. Um turbilhão de pensamentos. Pensamento após pensamento. Como ondas que se chocam sem parar na praia da sua consciência. Eu sei exatamente como você se sente. Porque durante anos, eu acreditei que isso era normal, que todo mundo vivia com esse ruído constante na cabeça. Até descobrir que existe um lugar no mundo onde esse ruído simplesmente não existe. Não tô falando de medicação. Não tô falando de terapia. Tô falando de algo que monges tibetanos fazem há mais de 1000 anos. Em 3 minutos. E hoje, você vai aprender exatamente como eles fazem isso. Mas primeiro, preciso te contar algo que mudou tudo para mim. Uma descoberta que cientistas modernos estão apenas começando a entender. Sobre o que realmente acontece na sua mente quando você acha que está relaxando. Porque a verdade é esta. Você nunca está realmente em silêncio. Mesmo agora, enquanto escuta estas palavras. Existe uma voz sussurrando no fundo da sua mente. Comentando, julgando, planejando, lembrando. É como ter um rádio ligado o tempo todo, numa estação que você nunca escolheu sintonizar. Os neurocientistas chamam isso de rede neural padrão. É o que sua mente faz quando você não está fazendo nada. Spoiler, ela nunca para de fazer alguma coisa. Mas aqui está o que eles não te contam nos estudos científicos. Os monges tibetanos conhecem essa rede há séculos. Só que eles não a chamam de rede neural padrão. Eles a chamam de mente macaca e desenvolveram uma técnica tão precisa para silenciá-la, que conseguem entrar em estado de silêncio mental completo, em menos tempo do que você leva para escovar os dentes. Eu sei que soa impossível, porque se você é como a maioria das pessoas, já tentou meditar, já tentou técnicas de atenção plena, já tentou respirar fundo e contar até 10. E nada funcionou por mais de alguns segundos, certo? Há uma razão para isso. E não é porque você está fazendo errado. É porque ninguém te ensinou o verdadeiro segredo. Deixe-me explicar algo fundamental, que vai mudar sua perspectiva sobre o que significa realmente silenciar a mente. A técnica que você vai aprender não foi criada em laboratórios modernos. Não foi desenvolvida por aplicativos de meditação. Foi refinada durante 1000 anos, por homens que dedicaram suas vidas inteiras a entender a natureza da consciência humana. Eckhart Tolle descobriu isso da maneira mais inesperada. Ele estava passando por uma das piores crises da sua vida. Depressão profunda, pensamentos suicidas. A mente dele estava tão barulhenta, tão caótica, que ele chegou ao limite absoluto do sofrimento mental. E foi exatamente nesse momento de desespero total que algo extraordinário aconteceu. Ele descreveu assim: subitamente, percebi que havia 2 eus, aquele que estava sofrendo e aquele que estava observando o sofrimento. E então me perguntei, se posso observar meus pensamentos, quem sou eu realmente? Essa pergunta simples abriu uma porta que havia estado trancada a vida inteira, porque aqui está a verdade que os monges tibetanos conhecem há séculos. Você não é seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. É como estar numa casa onde o rádio está sempre ligado. Você se acostumou tanto com o ruído que esqueceu que existe um botão para desligá-lo. E você é quem pode pressionar esse botão. Mas como exatamente você faz isso? A técnica dos monges é dividida em 3 fases. Cada uma dura exatamente 1 minuto. E cada uma ataca um aspecto diferente da mente macaca. Primeira fase, o reconhecimento. Por 1 minuto inteiro, você simplesmente observa seus pensamentos
sem julgá-los, como se fosse um cientista estudando uma espécie rara de animal. Não tenta pará-los, não tenta mudá-los, apenas observa. Isso pode parecer simples demais para ser verdade, mas existe uma ciência profunda por trás dessa simplicidade. Quando você observa um pensamento sem se identificar com ele, algo fascinante acontece no seu cérebro. A área responsável pela autorreflexão, o córtex pré-frontal, se desacopla da rede neural padrão. É como se você saísse de dentro da tempestade e a observasse de fora. Os monges chamam isso de tomar o assento do observador. Segunda fase, o redirecionamento. No segundo minuto, você faz algo que vai contra todos os conselhos de atenção plena que já ouviu. Em vez de tentar esvaziar a mente, você a enche completamente. Mas enche com uma única coisa. Pode ser sua respiração, pode ser uma palavra, pode ser uma imagem mental específica. O importante é que seja apenas uma coisa, uma âncora para sua atenção. Aqui está o segredo que ninguém te conta. A mente humana não consegue ficar vazia. É impossível. Mas ela pode ficar ocupada com uma única coisa. E quando está ocupada com uma única coisa escolhida conscientemente, o ruído para. É como sintonizar um rádio numa estação específica. O estático desaparece. Não porque você desligou o rádio, mas porque agora há um sinal claro ocupando toda a frequência. Terceira fase, o silêncio. No terceiro minuto, algo mágico acontece. Você simplesmente descansa na consciência pura, sem observar, sem redirecionar, sem fazer nada. É nesse momento que você experimenta o que os monges chamam de mente de espelho. Completamente clara, completamente silenciosa, completamente presente. Mas aqui está algo que preciso te avisar antes de você experimentar isso pela primeira vez. O silêncio real da mente pode ser assustador no início, porque você está tão acostumado com o ruído que o silêncio parece vazio. Alguns sentem até medo de que sem os pensamentos constantes, eles mesmos deixem de existir. Isso é normal. Os monges chamam isso de medo do vazio. Mas não é vazio que você encontra no silêncio mental. É plenitude, é paz, é você mesmo, sem todas as camadas de ruído que foram se acumulando ao longo dos anos. Eckhart Tolle descobriu isso na prática, quando finalmente conseguiu silenciar sua mente naquela noite de crise. Ele disse que foi como acordar de um pesadelo que durava a vida toda. E aqui está a parte mais incrível. Essa técnica não precisa de anos de prática para funcionar. Não precisa de retiros espirituais. Não precisa de condições perfeitas. Pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer hora, por qualquer pessoa. Mas tem um detalhe crucial que determina se vai funcionar ou não. A qualidade da sua atenção durante esses 3 minutos é tudo. Não é sobre conseguir fazer perfeitamente. É sobre estar completamente presente em cada uma das 3 fases, mesmo que sua mente resista, mesmo que os pensamentos voltem. Porque aqui está algo que os monges descobriram há séculos. A mente resiste ao silêncio inicialmente. É como um músculo que foi tensionado por tanto tempo, que relaxar dói no início. Mas existe uma diferença profunda entre resistência e impossibilidade. 3 da manhã. A escuridão te envolve. Um abraço silencioso que deveria trazer descanso. Mas sua mente, essa está em plena atividade. Um turbilhão de pensamentos, incessantes, como ondas batendo na costa rochosa da sua consciência. A sensação é familiar, angustiante.
Você se sente perdido num mar de preocupações, lembranças, medos. Mas calma, você não está sozinho. Milhões de pessoas sentem o mesmo, essa inundação interna que parece não ter fim. Por anos, achei que era assim que a vida era, normal. Um ruído constante, uma sinfonia da inquietude. Até que descobri a existência de um silêncio profundo, um lugar de paz que transcende a barulheira mental. Não estou falando de pílulas, nem de longas sessões de terapia. Estou falando de algo que transforma, que cura, algo que monges tibetanos praticam há mais de milênios e que você vai aprender em apenas 3 minutos. A mente pode resistir, mas ela não pode impedir o silêncio quando você usa a técnica correta. E a técnica correta não é força, é precisão. Deixe-me te contar sobre um monge específico que conheci durante uma viagem ao Tibete. Seu nome era Tenzin. Ele tinha 83 anos e havia passado 60 deles praticando o silêncio mental. Quando perguntei como ele sabia que estava realmente em silêncio e não apenas imaginando, ele sorriu e disse algo que mudou minha compreensão para sempre. No verdadeiro silêncio mental, ele disse: você não sabe que está em silêncio, porque não há ninguém lá para saber. Há apenas ser. Essa resposta me confundiu na época. Como você pode estar consciente do silêncio se não há você para estar consciente? A resposta está na diferença entre consciência pessoal e consciência pura. Sua consciência pessoal é aquela que pensa, julga, lembra, planeja. Sua consciência pura é aquela que simplesmente é. É como a diferença entre as ondas no oceano e o próprio oceano. As ondas são seus pensamentos, o oceano é sua consciência pura. E quando as ondas param, o oceano continua lá, infinito, silencioso, completo. Mas aqui está o que realmente importa para você, hoje, neste momento. Você não precisa entender filosofia budista para usar essa técnica. Você não precisa acreditar em nada místico ou esotérico. Você só precisa estar disposto a experimentar 3 minutos da sua vida de uma forma completamente diferente. Porque a verdade é esta: enquanto você está ouvindo essas palavras, sua mente está fazendo exatamente aquilo que ela sempre faz. Comentando, analisando, duvidando, planejando quando vai tentar essa técnica, se é que vai tentar. E tudo isso é ruído. Mas daqui a pouco, quando eu te ensinar os passos exatos dessa técnica ancestral, você vai ter a oportunidade de experimentar algo que a maioria das pessoas nunca experimenta na vida toda. Silêncio verdadeiro. Não o tipo de silêncio onde você está pensando sobre não estar pensando, mas o tipo de silêncio onde simplesmente não há pensamentos. Há apenas você, o verdadeiro você, sem comentários, sem julgamentos, sem ruído. Pare por um segundo. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Sinta o peso do seu corpo onde quer que você esteja. Perceba que mesmo agora, enquanto presta atenção na sua respiração, sua mente está mais calma do que estava há 10 segundos. Isso é apenas um gostinho do que está por vir. Porque o que eu vou te ensinar a seguir não é apenas uma técnica de relaxamento. É uma chave para uma dimensão da sua própria consciência que você sempre soube que estava lá, mas nunca soube como acessar. Os monges tibetanos guardaram esse segredo durante 1000 anos. Não por egoísmo, mas porque entenderam que algumas coisas só podem ser transmitidas quando a pessoa está verdadeiramente pronta para recebê-las. E se você chegou até aqui, se está ouvindo essas palavras neste momento, você está pronto. A pergunta é: você está disposto a permitir que esses próximos 3 minutos mudem completamente sua relação com sua própria mente? Porque uma vez que você experimente o verdadeiro silêncio mental, uma vez que você prove o que significa estar
completamente presente, sem ruído interno, você nunca mais vai querer viver de outra forma. Eckhart Tolle disse que depois daquela primeira experiência de silêncio profundo, ele passou 2 anos sentado em bancos de parque em um estado de bem-aventurança contínua. Não porque havia perdido a capacidade de pensar, mas porque havia encontrado algo muito mais precioso do que pensamentos. Havia encontrado paz. E agora está na hora de você encontrar a sua. Aqui está exatamente como fazer. Primeiro, esqueça tudo o que você acha que sabe sobre meditação. Esqueça as poses complicadas, esqueça os mantras em sânscrito. Esqueça a ideia de que você precisa sentar de pernas cruzadas por 1 hora. A técnica dos monges é radical em sua simplicidade. E funciona, porque ataca diretamente os 3 mecanismos que mantêm sua mente em ruído constante. Mecanismo 1. Identificação automática com pensamentos. Mecanismo 2. Falta de âncora para atenção. Mecanismo 3. Resistência ao vazio. Cada minuto da técnica neutraliza um desses mecanismos. É como desarmar uma bomba cortando os fios na sequência exata. Antes de começar, encontre um lugar onde você não será interrompido por 3 minutos. Pode ser seu quarto, pode ser seu carro, pode até ser o banheiro, se for o único lugar silencioso que você tem. Sente-se confortavelmente. Não precisa ser numa posição específica. Os monges que criaram essa técnica sabiam que o corpo deve servir à mente, não o contrário. Feche os olhos. Agora, começamos. Minuto 1. O reconhecimento. Durante este primeiro minuto, você vai fazer algo que talvez nunca tenha feito conscientemente na vida. Você vai observar seus pensamentos como se fosse um cientista estudando uma espécie desconhecida. Não tente parar os pensamentos. Isso é impossível e vai criar mais tensão. Em vez disso, simplesmente note cada pensamento que aparece e mentalmente diga pensamento. Apareceu a lembrança do que você tem que fazer amanhã? Pensamento. Surgiu preocupação sobre dinheiro? Pensamento. Veio dúvida se isso realmente funciona? Pensamento. Você vai notar algo interessante acontecendo. No momento em que você nomeia um pensamento como pensamento, ele perde poder sobre você. É como acender uma luz num quarto escuro. O que era assombração se revela apenas uma sombra. Os monges chamam isso de romper a identificação. Você para de ser aquele que pensa e se torna aquele que observa o pensamento. Aqui está o que muitas pessoas fazem errado nesta fase. Elas julgam os pensamentos. Este pensamento é ruim. Não deveria estar pensando isso. Sou uma pessoa terrível por ter este pensamento. Isso é mais ruído. Quando você julga um pensamento, está criando outro pensamento. Simplesmente observe. Simplesmente reconheça. Pensamento. E continue. Se você perceber que se perdeu e começou a seguir uma linha de pensamento, não tem problema. O momento em que você percebe que se perdeu é o momento em que você volta. Gentilmente retorne ao papel de observador. Ao final deste primeiro minuto, algo sutil mais profundo terá acontecido. Você terá experimentado, mesmo que brevemente, a diferença entre ser seus pensamentos e observar seus pensamentos. Essa diferença é tudo. Minuto 2. O redirecionamento. Agora vem a parte que revoluciona tudo o que você aprendeu sobre aquietar a mente. Durante o segundo minuto, você vai intencionalmente ocupar sua mente com uma única coisa. Uma âncora. Um ponto focal que é tão interessante para sua atenção que ela naturalmente quer ficar lá. Aqui está sua âncora, sua respiração. Mas não de qualquer jeito. Você vai contar suas respirações de 1 a 4 e depois recomeçar. Inspirar, 1, 3 da manhã.
A escuridão te envolve num abraço silencioso que deveria trazer descanso. Mas a sua mente, essa tá numa fervura. Um turbilhão de pensamentos incessantes como ondas batendo na costa rochosa da sua consciência. A sensação é familiar, angustiante. Você se sente perdido num mar de preocupações, lembranças, medos. Mas calma, você não está sozinho. Milhões de pessoas sentem o mesmo. Essa inundação interna que parece não ter fim. Por anos, achei que era assim que a vida era. Normal. Um ruído constante. Uma sinfonia da inquietude. Até que descobri a existência de um silêncio profundo. Um lugar de paz que transcende a barulheira mental. Não estou falando de pílulas, nem de longas sessões de terapia. Estou falando de algo que transforma, que cura, algo que monges tibetanos praticam há mais de milênios e que você vai aprender em apenas 3 minutos. Expirar, 2. Inspirar, 3. Expirar, 4. Inspirar, 1. E assim por diante. Parece simples demais? Há uma razão neurocientífica para essa simplicidade. Quando você conta até 4 repetidamente, está criando um padrão previsível que acalma o sistema nervoso. Mas quando recomeça a contagem, está criando uma pequena quebra que mantém a mente engajada. É como uma música com um refrão hipnótico que nunca fica entediante. Mas aqui tem o segredo dentro do segredo. Não conte apenas com sua mente. Sinta cada número no seu corpo. Quando inspirar no 1, imagine o ar enchendo completamente seus pulmões. Quando expirar no 2, sinta toda a tensão saindo do seu corpo. No 3, perceba como o ar fresco revitaliza cada célula. No 4, deixe que uma onda de relaxamento desça da cabeça aos pés. Você está criando uma experiência sensorial tão rica que sua mente não tem espaço para mais nada. Se outros pensamentos aparecerem, e vão aparecer, simplesmente retorne à contagem, sem julgamento, sem frustração, como um pastor gentil guiando uma ovelha de volta ao rebanho. O monge Tenzin me disse algo que nunca esqueci. A mente é como um cachorro jovem. Ela vai correr atrás de cada esquilo que aparecer. Mas se você der a ela um osso delicioso para roer, ela vai esquecer que existem esquilos. Sua respiração contada é esse osso delicioso. Ao final do 2º minuto, você vai notar que sua mente está diferente, mais quieta, mais focada, como um lago que estava agitado pelo vento e agora está se tornando um espelho da alma. Minuto 3, o silêncio. Aqui é onde a mágica acontece. Durante o 3º minuto, você simplesmente para. Para de observar, para de contar, para de fazer qualquer esforço mental. Você simplesmente descansa na consciência pura. Mas como você para de fazer algo que está fazendo automaticamente a vida toda? Imagino que você já teve a experiência de estar completamente absorto em algo. Um filme, uma conversa, um pôr do sol, e de repente perceber que não estava pensando em nada. Você estava apenas presente. É exatamente isso que você vai cultivar neste 3º minuto. Se pensamentos aparecerem, deixe que apareçam e desapareçam como nuvens no céu. Você não é o céu tentando controlar as nuvens. Você é o céu permitindo que as nuvens sejam nuvens. E aqui está o que você pode esperar experimentar. Nos primeiros segundos, pode haver uma resistência. Sua mente vai querer voltar ao modo padrão. É normal. Continue descansando na presença. Por volta dos 30 segundos, você pode sentir uma qualidade diferente na sua consciência. Como se você tivesse entrado numa catedral silenciosa depois de estar numa rua barulhenta. Se você conseguir permanecer presente durante 1 minuto inteiro, algo extraordinário pode acontecer. Você pode experimentar o que os monges chamam de sabor do infinito, um momento onde não há você separado da experiência. Há apenas experiência pura. Não se preocupe se isso não acontecer na primeira vez, ou na segunda,
ou na 10ª. O importante não é o destino, é a jornada. Cada vez que você pratica esses 3 minutos, está fortalecendo um músculo da consciência que a maioria das pessoas nunca usa. Agora, talvez você esteja se perguntando, e depois dos 3 minutos, como não voltar imediatamente ao ruído mental? Aqui está o segredo que os monges descobriram há séculos. O silêncio mental não é um estado que você entra e sai. É uma dimensão da sua consciência que sempre esteve lá. A técnica dos 3 minutos não cria silêncio. Ela remove o que estava obscurecendo o silêncio que já existe. É como limpar a poeira de um espelho. O espelho sempre esteve limpo por baixo. A poeira apenas não deixava você ver. Então, depois dos 3 minutos, você volta para sua vida normal. Mas algo fundamental mudou. Você agora sabe, não intelectualmente, mas experiencialmente, que existe uma parte de você que está sempre em paz. E esse conhecimento muda tudo. Quando você está no trânsito e sente a irritação crescendo, uma parte de você lembra do silêncio. Quando você está ansioso sobre o futuro, uma parte de você sabe que existe um lugar dentro onde o futuro não existe. Quando você está perdido em pensamentos repetitivos, uma parte de você lembra que você não é esses pensamentos. Eckhart Tolle descobriu isso de forma dramática naquela noite de crise. Mas você não precisa de uma crise para descobrir. Você só precisa de 3 minutos e da coragem de encontrar quem você realmente é quando não há ruído mental. Aqui está algo que vai surpreender você. Depois de algumas semanas praticando essa técnica diariamente, você vai começar a notar momentos espontâneos de silêncio mental durante o dia. Momentos onde você está fazendo algo, lavando pratos, caminhando, conversando com alguém e de repente percebe que não há tagarelice mental de fundo. Esses momentos vão se tornando mais frequentes, mais longos, mais naturais. É como se a técnica dos 3 minutos fosse um lembrete diário para sua consciência do seu estado natural. E sua consciência, sendo inteligente como é, começa a voltar para esse estado por conta própria. Mas tem um obstáculo que você vai enfrentar. A mente vai resistir, especialmente nos primeiros dias. Ela vai inventar 1000 razões para você não praticar. Não tenho tempo. Isso é bobagem. Não está funcionando. Estou ocupado demais. Todas essas são vozes da mente macaca tentando manter o status quo do ruído constante. Aqui está como lidar com essa resistência. Lembre-se, você não está tentando destruir sua mente. Você está tentando se tornar o mestre dela em vez de seu escravo. Seus pensamentos são ferramentas incríveis quando você precisa deles. Para resolver problemas, para criar, para planejar, para comunicar. Mas quando você não precisa deles, quando está tentando relaxar, dormir ou simplesmente estar presente, eles se tornam um ruído desnecessário. A técnica dos monges te dá o controle, te dá a capacidade de usar sua mente quando precisa e silenciá-la quando não precisa. É como ter um interruptor de luz. Às vezes você quer luz, às vezes você quer escuridão. O poder está em escolher. Agora deixe-me te contar algo que pode mudar sua perspectiva para sempre sobre por que isso é tão importante. Vivemos numa época de ruído mental epidêmico. Todos ao seu redor estão sofrendo do mesmo problema: pensamentos obsessivos, ansiedade constante, incapacidade de estar presente. Isso não é coincidência. É o resultado de um mundo que bombardeia nossa atenção 24 horas por dia, com estímulos projetados para manter nossa mente agitada. Redes sociais, notícias 24 horas, multitarefas constantes, mensagens sem parar. Nossa mente evoluiu para um mundo muito mais simples e agora está sobrecarregada. A técnica dos monges não é apenas sobre paz pessoal, é sobre resistência. A escuridão te envolve num abraço silencioso
que deveria trazer descanso, mas sua mente, essa tá mil. Um turbilhão de pensamentos na costa rochosa da sua consciência. A sensação é familiar, angustiante. Você se sente perdido num mar de preocupações, lembranças, medos. Mas calma, você não está sozinho. Milhões de pessoas sentem o mesmo. Essa inundação interna que parece não ter fim. Por anos, eu achei que era assim que a vida era, normal. Um ruído constante, uma sinfonia da inquietude. Até que descobri a existência de um silêncio profundo, um lugar de paz que transcende a barulheira mental. Não estou falando de pílulas, nem de longas sessões de terapia. Estou falando de algo que transforma, que cura, algo que monges tibetanos praticam há mais de milênios. E que você vai aprender em apenas 3 minutos. É sobre reclamar sua soberania mental numa época que lucra com sua distração. Cada vez que você silencia sua mente por 3 minutos, você está fazendo um ato de rebelião contra a cultura do ruído mental. Você está dizendo, eu escolho quando pensar e quando não pensar. Eu controlo minha atenção. Eu sou o mestre da minha consciência. Você se torna como um oásis num deserto de ruído mental. E isso não apenas transforma a sua vida, transforma a vida de todos ao seu redor. Então aqui está meu convite para você. Por 30 dias, pratique essa técnica ancestral. 3 minutos, todo dia, na mesma hora se possível. Não porque eu estou pedindo, mas porque você merece conhecer quem você realmente é quando não há ruído mental. Você merece experimentar a paz que os monges tibetanos conhecem há 1000 anos. Você merece ter controle sobre sua própria mente. E você merece descobrir que, no silêncio mais profundo da sua consciência, existe algo mais precioso do que qualquer pensamento que você já teve. Existe você, o verdadeiro você, infinito, silencioso, completo. A porta sempre esteve aí. A técnica dos 3 minutos é apenas a chave. A pergunta que fica é: você vai usar essa chave? Porque do outro lado da porta não há apenas silêncio. Há liberdade.